Olá, meus queridos. Bem, graças a Deus. Eu estava pesquisando aqui, nós estamos falando sobre apagar o fogo, né? Aliás, não deixar apagar o fogo. Eu estava pesquisando aqui, o Brasil tem 270 faróis. Aquelas construções, né, que ficam com luzes em cima para auxiliar os navios. 270 faróis. 269 faróis ficam no próprio Brasil, né? Ficam distribuídos por todo o litoral brasileiro, né? Esse imenso litoral brasileiro tão bonito, né? Que nós temos, e tanta diversidade de areias, de cores de água, enfim, né? O Brasil também colabora com um farol lá na Antártica, lá no, no continente gelado, né? Tem um farol lá chamado de Comandante Ferraz. Ele foi construído em 1984 e foi reformado, foi melhorado em 2007. Então o Brasil tem 270 faróis. E desses 270 faróis, nós temos os mais antigos, né, do Brasil. O mais antigo chama-se Farol Santo Antônio da Barra, lá na Bahia. É de 1697. É antigo bastante. O Farol do Capão da Marca, no Rio Grande do Sul, é de 1849. Dom Pedro II foi lá, inaugurou, né? Fica ali perto da Lagoa dos Patos, né? Tem um outro farol chamado Cristóvão Pereira, fica lá também no Rio Grande do Sul, né? Ele foi também inaugurado no mesmo dia, né? São dois faróis no mesmo local. Farol das Mostardas, 1894, né? Que fica lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa do Peixe. Ele tem ele atinge a 39 quilômetros dentro do mar. Tem o Farol da Solidão, que também fica no Rio Grande do Sul. Esses são os maiores, tá? De 1894. Perdão. O Farol da Solidão é de 1929, né, lá no município de Tavares. Tem o Farol da Ilha da Paz, esse fica em Santa Catarina. Ele é de 1905. São faróis brasileiros antigos e muitos, né, eram durante muito tempo alimentados por querosene, até que foram feitas iluminações. Inclusive esse daqui, o farol da Ilha da Paz, até, deixa eu ver a minha anotação aqui, até 1982, né, até 1982 ele era alimentado por querosene. E quando falamos de faróis, né, nós lembramos do farol de Alexandria, que não existe mais, né, por causa de um grande terremoto que teve ali e ele foi afundado. Mas o farol de Alexandria foi construído. Alexandria era a antiga capital do Egito. Tá? Hoje se chama Cairo e fica mais dentro do continente, mas a Alexandria ficava ali, bem no mar Mediterrâneo, né, no litoral, vamos dizer assim. Então foi construído por Ptolomeu em 280 a.C. Ele tinha 130 metros de altura, durou 5 séculos e o raio da sua luz era de 50 quilômetros dentro do mar. Né? Magnífico. Né? E sua chama era através de espelhos, né? E um faroleiro lá e acendia a chama. E isto continua, né? Até que ele foi destruído por causa de um grande terremoto que houve ali. Entre 1303 a 1323, que aconteceu esta queda do farol de Alexandria, né? Então foram mais de 5 séculos, muito mais, né? E ele foi destruído. Farol precisa, naqueles faróis, né? E no farol na época da Bíblia, precisa que seja aceso sempre. Como os irmãos já estudaram comigo, né? Nós precisamos admitir que o fogo espiritual nosso, né, aquela chama maravilhosa que Deus acendeu no dia da nossa conversão, ele vai se apagando conforme o tempo passa e vamos não fazendo o que é correto.
Mas nós lemos aqueles textos dos vídeos que falam que temos que reacender as chamas, temos que nos arrepender, temos que ter comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra, comunhão com o nosso próximo, auxiliando, né, os nossos enfermos. Mas eu quero que você separe na sua Bíblia o texto de Isaías 52. Isaías 52. Esse texto é maravilhoso. Nós vamos estudá-lo em 2 dias, hoje e o próximo vídeo. Esse texto é maravilhoso porque ele nos mostra os ingredientes, os ingredientes que devemos usar para manter na nossa mente esta chama, esta coragem de manter a chama acesa da nossa vida espiritual. Então, já achou lá? Isaías 52. Isaías 52. Quando fala da noiva de Deus, né, de Jesus, a Jerusalém. Então ele começa dizendo assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Olha que maravilha, né? Eu não vou parar de falar, eu não vou parar de anunciar, eu não vou ficar quieto no meu lugar enquanto o Senhor não acender a chama, a tocha no coração das pessoas que vão ser salvas. Nós não podemos parar de falar, não existe momento, existem férias físicas. Né? Pastor tem férias físicas, mas isso não quer dizer que ele para de ser crente. Pode fazer o que bem entende nas férias. Né? Não, mostra que nós não podemos parar de falar. E não digo só pastor, mas todos nós. Né? Todos nós somos anunciantes. Né? Afinal de contas, a salvação veio para todos nós. Né? Deus disse que todos nós devemos anunciar o Evangelho do Senhor. Então ele mostra aqui lembranças que devemos levar em conta e manter a nossa tocha acesa, para manter a nossa tocha acesa. A primeira lembrança é pregar constantemente a palavra do Senhor. Então nós vimos o versículo 1, né, que fala: não me calarei, não me aquietarei, até que resplandeça a tocha no coração das pessoas. Versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como o jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Nós temos que continuar falando, anunciando, mostrando a nossa alegria, mostrando nas nossas palavras que jamais vão dizer que a igreja, que a noiva de Cristo, que nós, o ajuntamento solene, que se chama noiva de Cristo, jamais vão dizer que lá são desamparados, Deus deixou aquela turma para fora. Jamais, constantemente pregar às pessoas ao pecador, né? As pessoas que precisam ser transformadas, pregar que a luz do Senhor aquece realmente, ilumina e mostra realmente quem nós somos e como devemos ser. Sempre usar dos nossos dons espirituais, são aquelas aptidões que Deus nos dá após a nossa salvação. Isso são dons espirituais, aptidões espirituais especiais que Deus nos dá no dia da nossa conversão. É diferente de talentos, que são aptidões comuns que todos têm. Cantar, tocar,
pintar, falar em público, que mais? Jogar futebol, não são dons, são atitudes, são aptidões que as pessoas têm, né? São habilidades, né, naturais, porque existem cantores que têm vozes maravilhosas, mas não são crentes. Então isso não é dom espiritual, isso é um talento. Tá? Mas então, diz aqui que nós temos que usar tudo que Deus nos deu para esta proclamação, até que saia a sua justiça como um resplendor, um brilho. Né? Lembram-se que o farol tinha uma tocha e vários espelhos. Não é a luz da tocha que vai 50 quilômetros, ou que ia 50 quilômetros do farol da Alexandria, mas era o jogo de espelhos. Nós somos esse espelho. Tá? Nós é que refletimos o brilho do Senhor, a verdade do Senhor, para aqueles que estão em perigo em alto mar e podem bater nas rochas e morrerem, que se chama pecado. Nós é que estamos ali. Então, continuar sempre fazendo assim. Como deve ser o testemunho do transformado? Eu fui transformado. Como deve ser o meu testemunho, então? Versículos 2 e 3. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Olha só, as nações verão, então eu tenho que ter atitudes de cristão. Atitudes de que a justiça divina atingiu meu coração, de que eu fui transformado por Deus. Deus agiu de uma maneira que a minha vida agora é diferente, a minha vida é outra. Eu não sou uma pessoa comum. O que é moda? Moda é uniforme. Todo mundo tem que usar aquele mesmo tipo de roupa. Todo mundo tem que usar aquele mesmo tipo de corte de cabelo. A moda de pintar as unhas de preto para homem, né? Todos os homens deveriam fazer isso. Quem é descolado tem que fazer isso. Usar brinco, homem usar brinco. É moda. Agora, é terrível quando a gente assiste filme de época, né? Estou assistindo uma série que fala das guerras coreanas, japonesas, né? Estados Unidos colocando o nariz dele em tudo quanto é lugar, né? Vai lá botar o nariz também na guerra coreana. E o ator principal é um coreano, né? Era uma criança pobre que vira um oficial americano. Toda vez que coloca o foco nele, aparece um furo na orelha. Naquela época não se furava a orelha, somente os piratas. Mas ele no filme ele é um alto oficial da Marinha Americana. Mas aqui fala da nossa mudança. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos um comportamento diferente. Não estou falando de roupa, de brinquinho, de anel, mas de vida diferente. Posso até usar essas roupas, não tem problema. Desde que ela não faça a minha personalidade. E desde que essa roupa não passe uma mensagem de que eu sou comum como os outros que usam esse tipo de roupa. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós usamos para não passarmos uma ideia falsa, né, de que nós somos iguais aos outros que também fazem isso. Nós somos diferentes. E aqui fala, as nações verão a justiça de Deus agindo na nossa vida. E os reis verão a glória de Deus através de quem? Através de Jerusalém, através da amada, através da cidade santa, através de nós, que somos a noiva de Cristo. Nós temos um novo nome agora. Nós temos, aliás, um sobrenome novo, Filho de Deus. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que anunciar diferença aí fora. Temos que mostrar como nós somos diferentes. Então, queridos, para manter a chama, para manter a tocha de Deus acesa no nosso coração, nós temos que constantemente pregar. E temos que constantemente viver como pessoas transformadas, como pessoas diferentes,
com pessoas que sabem os seus limites, que pessoas que não fazem propaganda enganosa. Pessoas, propaganda enganosa. Por exemplo, eu tenho atitudes iguaizinhas às atitudes de um bando de gente descrente. Eu não sou daquele jeito, eu não sou dali. Quando Paulo diz que fez tudo para com todos, para salvar alguns, ele não disse que se deitou com prostituta, que ele encheu a cara. Quando eu estava no estado do Paraná, um pastor, amigo meu, veio conversar comigo, falando que ele foi admoestar, foi chamar a atenção de um diácono que bebia bastante, e o diácono falou assim, se eu não beber, eu não posso evangelizar os bêbados. Que infantilidade, né? Jesus nunca não se deitou com a prostituta para falar que ele é a água da vida, não é? Ele não fez besteiras com ela para poder evangelizar. Ele se manteve Cristo. Ele estava onde ela estava, mas ele não foi no prostíbulo. Ele foi na praça onde ela estava e não deixou de ser Jesus, mas a maneira como conversou com ela. Então, queridos, para mantermos a chama, nós não precisamos ser iguais ao mundo. Nós temos que mostrar que somos diferentes. Cristo fez diferença em nós. E nós somos a justiça e a glória de Deus que se manifesta no coração das novas pessoas. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos muito porque alguém insistiu em mostrar a tua salvação para nós acreditarmos em ti. Dou graças, Senhor, àquelas pessoas que no passado me levaram para a igreja, meu pai e minha mãe. Dou graças, Senhor, a ti pela professora do culto infantil, pela professora do departamento infantil, pela professora dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, por estes tantos professores que passaram na minha vida na escola dominical e que me levaram, Senhor, a ter o contato contigo, que me ensinaram, ajudaram meus pais a me ensinar. Senhor, agora sou grato porque apesar de ser uma pessoa pecadora e que luta contra o pecado, mas muitas vezes cai, o Senhor ainda brilha a tua luz através de nós. Senhor, que os teus filhos também se lembrem daqueles que pregaram o Evangelho para eles, que agradeçam a Ti pela existência deles. Alguns já estão diante da Tua glória. Agora, Senhor, que o mundo veja através de todos nós o Teu brilho, a Tua majestade, a Tua luz, que nós possamos manter, ó Deus, a nossa tocha acesa para iluminar, para sermos o farol no meio da tempestade, no mar, que é o universo. Clama, Senhor, por salvação, que possamos mostrar como faróis, mostrar, Senhor, a luz e mostrar, Senhor, o caminho e mostrar, Senhor, as pedras do caminho para que esses navios perdidos na tempestade não venham a naufragar. Senhor, nos ajude a fazer isso. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Brilhem, brilhem para Jesus.